Olá, estamos ao vivo. Daqui a pouco um bate-papo com a doutora Cristina. Tá? Vamos compartilhar, pessoal? Boa noite. Vamos aguardar um minutinho, o pessoal chegando. Vamos compartilhando a nossa live. Deixa eu compartilhar aqui um minuto. Só um minuto. Também tô aguardar um minutinho, o pessoal chegando. Só compartilhando a nossa live. Dá até um eco aí. Deu eco, deu. É só compartilhar e depois deixa o celular do lado. Não tá aparecendo no meu celular. Não, o meu aí apareceu com atraso. Que ele aparece com um certo delay. Só compartilhar e depois deixa o celular do lado. Pera aí. Não tá aparecendo no meu celular. Não apareceu. Não. Mas enfim, depois vamos compartilhar. Depois a gente compartilha também. Tá dando eco. Meus amigos que estiverem por aqui, pedimos a gentileza de compartilhar. Aí, acho que tá. Pronto. Acho que era o meu que estava dando eco. E o pessoal, vamos bater um papo daqui a pouco com a doutora Cristina, vamos falar um pouquinho de planejamento sucessório. Essa situação não é só para essa pandemia, né? Parece que a gente está jogando o povo, deixando o povo com mais medo. Fala, planejamento sucessório, vai morrer todo mundo. Não é isso não. Uma coisa é a certeza, que a gente vai morrer. Não sabe a hora. Que Deus permita que seja daqui 150 anos. Não para agora. Mas temos que nos planejar. Planejando, a gente sempre leva uma vida mais tranquila, deixa algo mais palpável para os nossos herdeiros. A gente cuida da nossa família, que na verdade é o importante. A gente trabalha por causa de quê? A gente trabalha por causa da nossa família. Certo? Certo, Cristina? Concorda? Certíssimo. Concordo. E esse assunto parece que é um assunto um tanto quanto assim, tabu, né? Aquele assunto que você toca no almoço de domingo, às vezes você estraga o almoço. Tem que falar depois do almoço de domingo. Senão a pessoa, querer matar o pai, a mãe? Não, de forma alguma. É na hora que o povo tá demorando a ir embora, aí você toca no assunto, aí todo mundo resolve ir embora, né? Resolve ir embora, que ele estraga almoço e janta de domingo. Não, mas a intenção nossa nessa não. Essa aí nós como advogados, assim, a gente é acostumado a ver a dor dos nossos clientes e saber o quanto é caro e o quanto é difícil um processo de inventário. Mas só que algumas pessoas não passam por isso, né? Algumas pessoas milionárias sequer têm inventário. Aqui em Alfenas, aqui em Minas Gerais, tivemos o caso do José de Alencar, quando ele faleceu, o dono da Coteminas, foi vice-presidente do país, não teve nem inventário. E se tivesse inventário, ele tinha pagado mais de 1 milhão. Mais de 1 bilhão de ITCMD em Minas Gerais. Então, e ele não pagou nada. Vou explicar para vocês daqui a pouco, nós vamos bater esse papo, o que ele fez, né? Que as empresas, qual a atitude que eles tomaram para evitar esse tipo de gasto. Não, doutora? Exatamente. Às vezes as pessoas pensam que hold, né, que é um assunto meio que da moda, que nada mais é do que uma forma de sucessão patrimonial, né? Uhum. Então as pessoas pensam, é só quem tem muito dinheiro, mas não é, às vezes você economiza muito mais fazendo uma holding do que fazendo inventário, e tem muito menos dor de cabeça, né? Então a holding está dentro de um planejamento patrimonial, um planejamento sucessório, e o nome já diz tudo, é um planejamento, você não faz uma holding da noite para o dia, né? Então a gente tem que planejar tudo. A gente planeja casamento, ter filhos, por que a gente não vai planejar também o nosso falecimento, né? O que a gente vai fazer com os nossos bens, com o nosso patrimônio? É o seguinte, a holding, ela não cria herdeiros, ela cria sucessores, né? Então, a frase até de um colega nosso de curso, eu acho que é do Felipe, eu acho que de Mato Grosso, é uma frase incrível que ele usa, impacta muita gente e realmente na verdade, o resumo disso. Pessoal, eu vou apresentar então hoje a nossa convidada, uma pessoa incrível, muito estudiosa, inteligente, professora, doutora Cristina Cotins, né? Ela é especialista na área civil,
família, sucessões, especialista em planejamento sucessório, mestre em Direito, professor universitário, membro da Comissão de Direito Tributário da OAB. Assim, isso é o que está no currículo, mas o que a gente vê no dia a dia, a pessoa que estuda muito, que trabalha muito, que tem soluções ótimas, incríveis, que ela é de Perdões, que é mineira, não é tão longe aqui de Alfenas. Divinópolis. A Divinópolis, né? Divinópolis. Eu vi algo no Facebook de Perdões, alguma coisa, não sei se você foi fazer audiência de Perdões. É Divinópolis, tá vendo? Já fiz, né? Eu vou lá e falo. Não, eu já fui, Perdões, tem clientes lá, mas eu moro em Divinópolis, sou de Itabira, sou da terra de Carlos Monte de Andrade. Opa! E fico aqui entre BH, Divinópolis, aqui na região, trabalho nessa região centro-oeste mineira, uma região que me acolheu e que eu gosto muito, muito, eu não tenho previsão de mudar daqui tão cedo. Isso é muito bom, né? Nada como ver pessoas vocacionadas, né? Pessoas que gostam daquilo que fazem. Então, vamos deixar de enrolação, porque nosso assunto é longo, nosso tempo é curto, né? Então, vamos... a gente começa a conversar e o papo flui, né? O papo flui. Pessoal, vou pedir mais uma vez a gentileza, quem quiser, tiver pergunta, pode mandar aqui que aparece no chat para nós. Por favor, compartilhe nossa live. Vamos bater um papinho aqui. Vamos tentar fazer um papo leve, embora seja um tema um tanto quanto difícil, tem alguns pormenores, né? E não é tão simples assim, né? Mas quando a pessoa visualiza isso pronto no dia a dia, ela acha incrível, sabe? Porque talvez seja o caminho do Brasil. Para que eles querem que tenhamos empresa? Para a gente ter desenvolvimento econômico, geração de impostos, entre outros. Aí você vai pensar, então você está querendo criar algo para gerar mais imposto? Não, muito pelo contrário. Sabia que neste caso, no caso da sucessão, a carga tributária ela é muito pesada para a família. Em Minas, aqui ainda é um lugar barato, 5% no TCMD, e é o valor de mercado. Vamos supor que você mora, qualquer casa hoje, R$500 mil. Então, se falecer o pai, a mãe, vai fazer o inventário, R$25 mil. Cada um deles, né? Então, vai ser R$50 mil de imposto. Então, é algo assim que tem que tomar... Desculpa, falei errado. Vamos lá. Vamos começar de novo. R$500 mil, 5% é R$25 mil de TCMD. Tá? Então, é muito caro. Eu vejo isso muito caro. E qualquer casa hoje de porte médio, ela é avaliada em R$500 mil para o fisco. Né? Então, cabe a nós... temos alguma solução para resolver esse problema. Né? Eu queria que a nossa convidada, a professora, a doutora Cristina, falasse um pouquinho do que é o planejamento sucessório, é possível fazer, quais são as formas de planejamento sucessório que existem, em breves pinceladas, por favor. Obrigada, doutor Eduardo, obrigado pela apresentação, muito gentil da sua parte. Mas então, nós temos uma das formas de planejamento sucessório é a holding, né? Porque planejamento, o nome já diz, você planeja o dia de manhã, né? E embora a gente tenha falado aqui muito olha, a pandemia aumentou os níveis de planejamento sucessório, é porque as pessoas lembraram que elas não são eternas, né? A única certeza que a gente tem quando a gente nasce é que a gente vai morrer um dia, mas a vida passa e a gente vai correndo atrás dos sonhos da gente, construindo patrimônio, construindo família, e a gente não lembra que a gente não é eterno. De repente veio uma pandemia e as pessoas assustaram. Né? E além do fato das pessoas assustarem com a pandemia e lembrarem que elas são mortais, né? Tem o fato da tributação, que o Estado vai precisar tributar mais para poder correr atrás desse dinheiro que está sendo gasto, né? Tem que gastar, tem que socorrer as pessoas, está certíssimo, concordo com tudo isso. Só que não existe almoço grátis, né? Uma hora a gente vai ter que pagar por isso. Alguém vai ter que pagar. Vamos pagar, né? Vai sair do nosso bolso, do bolso do contribuinte.
Mesmo quem não tem patrimônio nenhum vai pagar por isso. E quem tem vai pagar muito mais, né? A gente está vendo aí as propostas de aumento do ITCD, que é o Imposto Causa-Mortes ou de doação. Em Minas Gerais, ele é 5% sobre o valor do mercado. Em outros estados, eles têm outras alíquotas, né, outras formas de mensuração. Mas em Minas Gerais, vamos falar daqui, porque é o local que a gente está, é 5% sobre o valor de mercado, né? Não é aquele valor que você declara lá na declaração de imposto de renda, é de mercado. Então, às vezes você tem um patrimônio que custou 70 mil reais e que hoje ele vale 700 mil reais, ele vai ser tributado em cima de 700 mil reais, 5%, em cima de 700 mil reais. Então, a gente tem que fazer um planejamento, porque senão tudo que a gente conquistou durante a vida inteira vai ficar para o Estado. Nada contra pagar tributo. Nada contra justiça fiscal. Só que essa ideia de justiça fiscal no Brasil ela é muito distorcida, porque, embora o Brasil tenha um dos menores ITCD do mundo, né, a gente tem aí Japão, 55%. Os países da Europa, todos geram em cima de 60, 40. Eu acho que um dos países da Europa que tem menor ITCD é Portugal, que é em torno de 10%. É um dos menores. Mas você coloca aí Inglaterra, França, 60%. Estados Unidos, 40%. 40%. E eu li uma reportagem interessante que nos Estados Unidos, o ITCD, que é o imposto eles chamam de imposto de herança lá, lá já chegou a 77%. Porque o imposto de herança nos Estados Unidos, ele tem uma semelhança com o nosso tributo extrafiscal, né, que é o IOF, que ele varia de acordo com o mercado, o imposto de importação. A gente chama de impostos extrafiscais, eles vão variando de acordo com o mercado, o que o Estado precisa. Então, nos Estados Unidos, entre 1942 e 1974, salvo engano, ele chegou a 77%, porque o Estado precisava arrecadar muito, e a forma que ele tinha era tributando a herança. Né? E tanto que nos Estados Unidos, eu acho que o trauma é tão grande que lá ninguém tem herança, todo mundo já compra o imóvel, o corretor de imóvel já chega e fala assim, cadê sua holding? Vamos fazer a sua holding, né? Garoto de 16 anos já tem sua holding lá. É cultural do americano, eles acham inconcebível você ter um patrimônio e não ter uma holding. Holding, na verdade, é uma empresa, é um CNPJ que gera tudo isso, né? Que cuida de tudo isso. Né? Então, é isso, né? A holding nada mais é do que uma empresa cofre, a gente chama de empresa cofre porque ela fica ali paradinha, ela não emite nota fiscal, ela não tem funcionários, ela não tem trabalho, ela existe apenas para guardar o seu patrimônio. Isso existe nos Estados Unidos, na Inglaterra, há décadas. No Brasil, ela existe desde a lei de SA, que é lá da década de 60, 64, né? 1977. 77, né? 77. Isso, mas no Brasil se falava pouco de holdings porque ela ficava ali distrita, né? A legislação das SAs, e quem tem SAs são grandes empresas, né? Grandes empresas que normalmente são sociedades, normalmente, está mudando, existem pequenas empresas de sociedade anônima, mas normalmente era, né? Então, quem tinha muito patrimônio fazia suas holdings e colocava, então era algo que realmente era só para quem realmente tinha uma assessoria muito especializada, e então ficava distrita esse público. Mas agora, com a sociedade limitada, desde o Código de 2002, a holding ela foi incorporada às sociedades limitadas que são previstas no Código Civil. E você pode usar de forma... o que a sociedade limitada não contempla, você pode usar supletivamente as normas da sociedade anônima. Então, você pode usar, está previsto, né? Está lá na lei, só que poucas pessoas conheciam. E de um tempo para cá, as pessoas começaram a conhecer, os custos de direito aumentaram no Brasil, e as pessoas começaram a fazer holding, e tem se disseminando muito no país, né? E tem que ser porque só a gente sabe o valor do dinheiro da gente, né? A gente luta a vida inteira para construir patrimônio para a família, e o Estado
fica com... Quando você falou que é 5% o nosso ITCD, o ITCD de Minas Gerais, ele realmente é 5% só. Mas quando você pega os gastos do inventário, 20% do patrimônio vai embora. Sim. Porque não é só ITCD, quem dera se fosse só ITCD, quem dera se fosse, né? Paga advogado, paga custos processuais, certidões, paga fórum, paga depois a averbação, paga uma série de coisas. Então, às vezes, isso, imagina uma situação. Você tem um imóvel mais ou menos em torno de 500 mil reais, aquele exemplo que eu falei. Você vai fazer um inventário, 5%, 25 mil reais. Esse dinheiro não volta. Esse dinheiro é seu. Dinheiro do seu pai, da sua mãe, que trabalhou. Muitas vezes aqui na minha região, é uma região rural, que muitas vezes a pessoa trabalhou na ponta da enxada, como se diz, sabe? Travou. Nós tivemos um pique, voltamos. É a mesma coisa você fazer um monte, atear fogo. É isso mesmo. É isso mesmo. É lógico que vai para o Estado vai gastar em saúde, educação, mas eu estou falando assim, estou falando da área do cabeça do contribuinte. Vai pagar aquele imposto altíssimo. Né? Então, 25 mil reais você vai pagar os honorários do advogado, você vai pagar as custas processuais, você vai pagar o cartório, depois para averbar aquele patrimônio no seu nome de novo, vai sair 35, 40 mil reais, ou seja, quase 20% daquilo que seu pai trabalhou a vida toda, a sua mãe deixou para você, a sua família, e às vezes, o que é pior, às vezes se deixou só uma casa, muitas vezes os herdeiros não têm o dinheiro para fazer o inventário, tem que vender aquela casa, aí o inventário é muito mais caro, porque é 500 mil reais avaliado a tributação. Aí você tem que vender, você vende por 400, 450. Aí você soma o que você perdeu, 400, 450, pagou aquele valor, você não mora mais naquele mesmo bairro, a casa que sua família trabalhou a vida toda para te deixar, o filho não vai usufruir. Isso é ruim, isso é triste, né? Às vezes chega a ser cruel, e não deixa de ser cruel. Agora, com esse mesmo cenário, se você cria uma empresa, se você integraliza lá, sem pagar ITBI, e depois você faz a doação para o seu filho das cotas, se for em Minas, você vai pagar, esse TCMD você vai pagar também, 5%. Mas uma das nossas perguntas aqui hoje é: qual é o ITCMD mais vantajoso do Brasil? E os mineiros podem usar? Então, eu estava conversando com o Cristina mais cedo, gente. É uma informação tão privilegiada que as pessoas não têm o mínimo de noção em relação a isso, porque a pessoa acha que hold é uma coisa do outro mundo, por começar a ter um nome esquisito, né? O nome em inglês, né? Na verdade, fala guardar, hold, guardar, ter, manter. Então, eu acho que o problema da holding é justamente o nome dela. Eu brinquei aqui acho que foi com o Walter, nosso colega, falei assim, aqui nós estamos chamando de uma caixinha da família, cofrinha, caixinha de bens da família. Aí o Walter, ele é de Curitiba, ele brincou com você, fala um trem. Não, trem não, pô. Trem, ele é em movimento. Tudo para nós é trem, menos rolo. É um trem de guardar o patrimônio, Algo de guardar o patrimônio, entendeu? Na verdade é isso, você vai guardar, a mulher não tem o porta-joias, né? Que ela guarda suas joias valiosas, e ali você vai guardar os imóveis da família. Né? Você vai guardar os imóveis. E além de facilitar, né? Porque o inventário, além de ser oneroso, ele causa estresse, a família às vezes super unida naquele momento de estresse, de ter que vender o imóvel. Às vezes um dos irmãos tem dinheiro, quer pagar, a parte dele, os outros não têm, acaba vendendo aquele imóvel por um preço muito inferior, mas a tributação vai ser em cima do preço de mercado. Não adianta. Assim, eu vou vender por 300 mil imóvel de 500 mil. Não adianta, ela vai ser tributada em cima de 500 mil. Né? E aqui na Hold a gente tem a possibilidade de dar valor às coisas. Né? Você pega o bem, você pega o seu bem imóvel, você tira do nome, você tira do seu CPF, o CPF do seu pai, dos seus pais, coloca lá dentro da empresa, a titularidade dele, o titular dela passa a ser aquela empresa.
e aquela empresa vai ser cotas divididos enquanto herdeiros, sucessores. Então, eles têm cotas ali, eles têm participação. Não é um bem imóvel, é um bem móvel. Ele deixa de ser imóvel e vira móvel, porque ele vira cotas de sociedade. Então, ele não está mais ali. Aonde a gente quer chegar é justamente aí. Por que eu consigo aproveitar um ITCMD, um imposto de herança, de doação, mais vantajoso do Brasil? Se eu estou em Minas Gerais, o meu patrimônio está em Minas Gerais, eu não tenho patrimônio fora de Minas Gerais, patrimônio imobiliário, por que é que eu vou procurar outro estado para fazer doação das minhas cotas? Por que é que eu vou procurar isso? Como que pode? Isso não pode, isso é fraude. A primeira coisa que as pessoas falam é isso, é fraude. Né? Eu vou mostrar a lei daqui a pouco. Ó, para começar, acho que eu vou mostrar agora. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui, só um minuto. Deixa eu ver se eu... Espera só um minuto. Não sei se vocês estão vendo aí. Você acredita que... Ainda não. Ainda não? Mas você deu certo, só porque é ao vivo. Só porque é ao vivo. Tá vendo agora? Cadê? Deixa eu fechar. Deixa eu tentar de novo aqui. Tá vendo agora? Agora tá entrando. Então, ó. Sim. Vou mostrar para vocês que não tem fraude, não tem nada aqui. Esse aqui eu não estou mostrando a lei, né? Considera-se como domicílio tributário da pessoa física aquele eleito por ela nos termos da legislação aplicável. Parágrafo 1º. Na falta de eleição, considere-se como domicílio a sua residência habitual. O que isso significa? Deixa eu voltar aqui. Voltei? O que isso significa? Que ele se considera como domicílio habitual, você está em Minas, aí se você não elegeu o seu domicílio, vai ser o de Minas Gerais. Você pode ter tudo em Minas Gerais, nunca ter saído de Minas Gerais e ter um domicílio tributário em São Paulo? Pode. Pode ter um domicílio tributário em Pernambuco? Pode ter um domicílio tributário no Rio Grande do Sul? Pode. Eduardo, mas que diabo, para que eu... Se eu estou em Minas Gerais, por que eu vou querer um domicílio tributário em outro lugar? Por causa de imposto. Nós temos aqui, igual nós falamos alguns estados, o estado do Amazonas, o ITCMD lá é 2%. Em São Paulo, no Goiás, 8%. A Cristina fez a pesquisa. Quanto... Dê exemplo de outros estados aí, Cristina, por favor. Rio de Janeiro parece que varia de 4% a 6%. Nós temos São Paulo com 6%. Nós temos na Bahia, que é progressivo também. A gente fala, explicar para o pessoal o que é progressivo. De acordo com o valor daquele patrimônio, ele pode ir subindo, né? Da alíquota de 2%, 3%, 4%, até chegar em 8% na Bahia. Na Bahia chega até 8% também. Né? Passou de 300 mil, lá já é 8%. 8%. Então a progressividade deles é bem pequenininha. Né? Em Minas nós temos uma cota única, que é 5%. Tá? O problema é que você tem uma casa que você acha que ela vale 300 mil, e na hora que passar lá no fisco, você vai descobrir que ela vale 400 mil. Aí você fala assim, 400 mil reais. Não, mas na casa não vale isso. Aí o fisco fala para você, te vira, eu avaliei por isso. O preço do metro quadrado naquele lugar, eu fiz uma live com o Padilha semana passada, semana retrasada, 2 semanas atrás, ele falou assim, é o sistema, a gente joga, ele trabalhou muito tempo, a gente joga lá, conforme o metro quadrado do lugar, mas cabe recurso, cabe discussão, mas aí demora, e resumindo, o contribuinte dificilmente vai ganhar essa briga com a fazenda estadual, né? Então, se você vai sair do imposto que é 5%, para um que é 2%, é menos da metade. Menos da metade. Será que compensa? Será que compensa? Você pagar menos da metade, mesmo que seja o valor de mercado?
E se eu falar que às vezes você não paga nem o valor de mercado. Você cria uma empresa lá em Manaus, no estado do Amazonas. Mas eu vou ter que ir lá? Não, você faz hoje pela internet. A holding é uma empresa, gente, é um CNPJ que você não precisa ter sede física. Né? Ele está no mundo jurídico, mas no ambiente virtual. Você aluga um coworking lá, que é um espaço virtual, e você pode abrir sua empresa lá. Você abre a sua empresa lá, faz a integralização daquilo que você tem nos seus bens, que está no seu CPF, integraliza por lá, e faz a doação para os seus herdeiros, né? Respeitando a legítima. O que é legítimo? A parte disponível, né? Você faz respeitando a lei. Se não fizer respeitando a lei, se você tentar infringir a lei, a hold não foi feita para dar calote, mas é uma forma excelente de você fazer um planejamento sucessório. É lícito você planejar para pagar menos. Você está informando o fisco, estou fazendo isso, entendeu? Por isso que é uma empresa que tem que ser feita com muito cuidado, né? Não é qualquer um simplesmente abrir o CNPJ e vai lá. Não, tem cláusulas, tem regras, tem uma série de coisas para que não seja o cliente não seja colocado em risco. Por isso, cabe a quem vai contratar um profissional para fazer uma hold, saber se ele está acostumado a fazer, se ele tem competência para fazer, se ele estudou, porque não é tão simples assim. Mas essa complexidade fica para nós, né, Cristina? É nós que lutamos para fazer. Mas para isso que nós estudamos, né? Para isso que a gente está aqui. E é o que você falou, é planejamento sucessório. Não adianta, às vezes o cliente procura a gente já numa situação de urgência, né? E fala assim, não, eu quero fazer uma holding, mas a holding não pode ser feita da noite para o dia, né? Você tem que planejar. Essa questão do domicílio fiscal mais favorável, que é você morar em Minas Gerais, ter seus bens em Minas Gerais e querer fazer uma empresa lá em Manaus e doar seus bens lá em Manaus, ela tem que ser planejada, né? Porque você tem que informar na sua declaração de imposto de renda, informar qual é o seu domicílio. Se você deixar o domicílio de Minas Gerais, aí vai dar problema, né? Você tem que informar o fisco o que é que você está fazendo. Porque a própria declaração de imposto de renda, ela te permite, quando a gente vai lançar lá na declaração, quantos tem, quanto com educação que você está gastando, quanto de saúde você está gastando, você vai fazendo lá, e o próprio sistema, você pode fazer, como que eu vou lançar, da forma simples ou na forma da forma completa. Então, o próprio fisco, ele tem normas claras que te permite economizar, né? Então, é lícito? Claro que é. Se está na lei, agora, se não estiver na lei, se você estiver fraudando, estiver escondendo alguma coisa, aí o Estado pode até pegar esse domicílio fiscal mais favorável. Mas você fazendo, conforme está na lei, fazendo planejamento, informando o fisco de tudo que você está fazendo a empresa dentro das normas previstas, tranquilo, não tem problema. A questão é que, às vezes, as pessoas usam para fraudar. Aí sim, eu vi uma jurisprudência que o fisco negou o domicílio mais favorável. Não tem uma, não. Tem várias. Mas é porque a pessoa já tinha execução fiscal em curso, a pessoa já tinha domicílio fiscal, ela mudava todo ano o seu domicílio fiscal dela, cada hora ela fazia no local. Aí não dá. Aí é falar assim, fisco, é e falar assim, fisco, eu estou aqui, vem me pegar, né? Então... temos que ter muito cuidado, né? Então, não é para fraudar, é para você usar o que a lei te permite. A hold não é bombeiro para apagar incêndio. A hold, ela é justamente para evitar que inicie incêndio. É um planejamento. Por que você faz o seguro do seu carro? Porque eu estou planejando que se roubar, se eu bater, eu estou tranquilo, né? Então, tem gente que planeja, tem gente que mas então, é errado a maioria das vezes. Anda com o carro sem seguro, então, entendeu? Tá vendo? Às vezes, quando você passa um exemplo do dia a dia, você fala assim, gente, eu não pensei nisso. Tá vendo como que é importante planejar? É importante essa informação que a gente está levando aqui, porque é algo que é pouco disseminado, porque às vezes a mídia, quando a mídia pega, ela não vai pegar um planejamento sucessório. Ninguém falou do nosso no falecido vice-presidente. Nunca a mídia falou nada a respeito da holding dele. Por quê? Porque foi tudo certo. Foi tudo feito dentro da lei.
Então, você nunca viu nada bombástico. Agora, quando sai na mídia, ele fez uma holding, tá fazendo fraude. Offshore, ele confunde com offshore, entendeu? Porque tem muita gente que, inclusive, fez de forma ilícita, foi parar na cadeia, mas é justamente a quem faz algo errado tem que parar na cadeia mesmo. Não estamos pregando isso aqui, não. Nós estamos pregando fazer algo lícito dentro da lei, planejamento sucessório. Que hoje você pode ter uma empresa que controla várias outras empresas, pode ter uma empresa para o filho, outra empresa para o pai, outra empresa para a mãe, juntar o patrimônio. Quando falecer, gente, já vai transmitir aos sucessores e não aos herdeiros, que já vai continuar o negócio da família, já vai implementando a outra filosofia. Pode colocar para... só vai disparar o sistema depois que o segundo cônjuge faleceu, o pai ou a mãe, aí o outro fica tomando conta, entendeu? Tem uma série de coisas. Doei aos filhos. Mas então o meu filho, se ele divorciar, a minha nora vai receber essa parte que eu doei para ele? Não vai, não. Por quê? Porque o sistema é muito bem feito. A gente é gravado lá com inalienabilidade, incomunicabilidade, impenhorabilidade, cláusula de mandato, cláusula, uma série de... Eu não consigo lembrar todas de cabeça. A cláusula de call, né? Que é de arrependimento. Eu arrependi, não quero mais fazer. Não quer mais. Você pode pegar de volta? Pode pegar de volta. Sem pagar tributo. Então... É um sistema que o dono manda, às vezes, mais... continua dono e manda muito mais do que se ele tivesse doado. Às vezes manda até muito mais do que hoje. Entendeu? Então, o dono do patrimônio continua sendo dono. Só que não vai estar escrito o nome dele lá, vai estar escrito dentro da empresa. E o patrimônio vai estar lá nos filhos. Aí você fala, isso é coisa de rico, isso é coisa de milionário. Eu estou falando para você, não é. Não é. Um divórcio, hoje, ver a lei da liberdade econômica, a pessoa já tem empresa, a empresa foi crescendo, tal. Aí casou depois, aí a mulher quis receber parte daquela empresa, bateu no muro. Não, que é da empresa, que é meu, isso aqui. Isso tem artigo de lei falando sobre isso, gente. Era para ser o óbvio, mas está escrito: o imóvel da empresa. É da empresa, não é do casal, é da empresa. Entendeu? Então são essas coisas que a lei veio justamente para organizar isso, né? A lei da liberdade econômica veio há pouco tempo, acho que só me engano no ano passado, né, para regulamentar isso, até para evitar também os abusos da justiça do trabalho. A justiça do trabalho costuma ter alguns abusos, né? Mas esse é um outro assunto. Por questão legal. Então, gente, vamos falar, um dos nossos temas aqui era falar qual é o domicílio mais vantajoso do Brasil para o TCMD. Qual que é, Cristina? Por enquanto é o Amazonas, né? Por enquanto, né? Eu, mineiro, posso usar o Amazonas? É lícito? Pode. Pode usar. Totalmente lícito. Se eu tenho uma empresa, se eu sou mineiro, eu moro aqui, não vamos citar nome, eu já ia citar nome, mas não vou citar, não. Moro em Minas, tem várias empresas espalhadas no Brasil inteiro. Se a gente for olhar o domicílio fiscal daquela pessoa física, da pessoa natural, se a gente for olhar, ela não pode ter, né, domicílio fiscal em vários estados, mas ela tem, ela costuma ter, né? Ela pode eleger o domicílio da pessoa física dela na hora de declarar o imposto de renda em qualquer um dos estados que ela tem empresa. Inclusive, pode eleger até onde não tenha empresa, aonde for mais favorável para ela. Mas por uma questão assim de cuidado, eu aconselho o quê? Eu sou mineiro, eu moro aqui em Minas Gerais. Eu tenho meu patrimônio todo em Minas Gerais. Eu tenho uma empresa em São Paulo, né? Eu posso ter uma empresa no Mato Grosso do Sul, tenho empresa em Tocantins, mas os meus imóveis estão todos em Minas Gerais. O que é que eu preciso fazer para conseguir usufruir desse domicílio tributário mais favorável? O que eu preciso fazer para pagar uma ITCMD na hora de eu doar os meus bens para os meus sucessores? Eu preciso constituir uma empresa lá no Amazonas, eu tenho que ir lá? Você já falou, não, eu não preciso ir lá, né? De certificado digital, assinatura digital. Então, o que eu preciso ter? Uma empresa, um cowork, que elas já trabalham há anos no Brasil, a gente tem vários, em São Paulo tem vários coworks, em que vocês registram, que a gente registra a empresa da gente, a gente coloca a sede dela naquele cowork. Startups, né, várias startups funcionam assim,
Você não vê mais empresas com galpões enormes, né? Aquelas sedes monumentais, não existe isso mais, né? A sede da maioria das empresas hoje é isso aqui, ó, celular, né? Hoje também tá todo mundo em home office, não tem ninguém, entendeu? Demorou a chegar, talvez essa pandemia fez assim com a gente, ó, vamos chacoalhar a cabeça do governo da corda, vamos economizar tempo, para que você vai ficar gastando a tua vida no trânsito? Pelo amor de Deus, fica dentro da tua casa, cuida dos seus filhos, né? Pois é, então você pode fazer isso. Eu estou aqui em Minas Gerais, eu tenho meu patrimônio em Minas Gerais, eu abro uma empresa no Amazonas através de um cowork. Mas eu não conheço nenhum contador lá. Você não precisa conhecer. Pode ser o contador daqui, ele assina lá, né? Às vezes ele pode até ter um suporte desses próprios coworks que prestam suporte, se ele precisar, em alguma prefeitura, nem alvará a gente não precisa mais, dependendo da atividade, né? Não precisa alvará. Né? No caso da hold, você não precisa do alvará. Então você vai, constitui aquela empresa, constituída a empresa, você pega todo o seu patrimônio e coloca dentro da empresa, né? Você tira o nome da sua pessoa física, tira do seu nome, coloca no nome da empresa, colocou no nome da empresa, próximo passo o que você vai fazer? Você vai colocar os seus sucessores ali dentro daquela empresa, faz um acordo de sócios, feito esse acordo de sócios, você doa aquele patrimônio. Como? Vou doar os imóveis? Não. Você não vai nem pagar ITBI, né? Porque você não vai precisar de registro no cartório depois de vencida essa primeira etapa, que é da integralização, né? Na hora da integralização, às vezes você precisa você precisa do cartório, né? Você precisa do certificado da certidão de imunidade tributária para pegar aquele imóvel e colocar dentro daquela empresa. Deixa eu interromper. Paga ITBI para integralizar a dúvida, né? A STF lançou uma dúvida enorme, mas teoricamente, não, a não ser que não seja planejada adequadamente. Por isso que tem que planejar, né? Você não vai abrir uma empresa, porque se você sobe também o capital social da empresa, depois você vai pagar imposto de renda lá na frente. Então, você tem que ter todo um planejamento, pegar aquela empresa com o valor que está declarado no seu imposto de renda, colocar dentro da empresa para não causar depois o aumento de capital, né? Então, a gente coloca ali dentro. Depois que ela está ali dentro, aqueles imóveis não são mais seus, e sim, são da holding, da empresa, você pega e doa para os sucessores, né? Para os seus filhos, netos, sobrinhos, quem você quiser, desde que se respeite a legítima. Porque também tem gente que procura a gente para assim, eu quero doar para uma pessoa que não tem nada a ver, eu quero doar todo o meu patrimônio. Não vai funcionar, né? Aí é fraude, aí não dá, não vai dar. Quero fraudar meus herdeiros. Não vai dar certo. Não vou fazer. Não vai dar porque meu nome que vai estar em jogo e não adianta. Vai quebrar essa hold. Tem chance de discutir depois? Tem. Se for feito errado, tem chance de discutir. Mas sendo feito dentro da lei, com a concordância de todos os sucessores, você vai pegar aquele imóvel e vai doar. Aí é que é a parte interessante aqui. Porque se você colocasse essa empresa, criasse ela dentro de Minas Gerais, você pagaria sobre essa doação desses bens, que agora eles não são imóveis mais, são imóveis que estão dentro da empresa. Eles estão lá dentro. Então, eles deixaram de ser imóveis, porque eles são da empresa. Você vai doar o quê? Os imóveis? Não, você vai doar as cotas da empresa. Então, você não está falando mais de bens imóveis, você está falando de cotas societárias. Só que essa sociedade tem imóveis, essa empresa tem imóveis, então você doou ela para os seus sucessores com essa alíquota do Amazonas de 2%, porque você não está doando seus imóveis, você está doando as suas cotas sociedade. E a sociedade fica onde? Na Amazonas. Sim. Algo que o artigo 127 do CTN, é claro, você elegeu o seu domicílio? Elegi, ótimo, não tem dúvida. Vou colocar de novo aqui, se eu tiver dúvida... Vamos colocar de novo aqui, peraí. Vou colocar de novo aqui. Olha lá, ó. Tá o 26 aqui, mas é aqui, ó, artigo 127. Tá vendo aí? Tá pequenininho. Se tiver jeito de aumentar um pouquinho. Peraí. Tinha ficado bom. Aí, agora tá bom. Aí. Olha lá, considera-se como domicílio tributário da pessoa física aquele eleito por ela. Né? Só aqui já está resolvido o nosso problema. Parágrafo 1. Na falta de eleição, ou seja, se você não elegeu o seu domicílio tributário, o fisco faz para você, entendeu? Então, lícito você escolher, tá aqui, ó, artigo 127 do Código Tributário Nacional,
Aqui está o artigo 26, mas é porque eu tirei do RR, do decreto que regulamenta o imposto de renda, certo? Tá? Então, no primeiro caso, a pessoa física, né, a pessoa natural, se você não informar para o fisco, se você não escolher, ele vai escolher por você, pessoa física, para a residência. Se for pessoa jurídica e não informar para o fisco, ela vai olhar a sua sede. Mas tem casos que o fisco pode recusar. Óbvio que tem. Em que caso? Fraude. Se tiver fraude nisso aí, né, gente, com execução fiscal, tem jurisprudência? Tem jurisprudência, você vai achar, com certeza, né? A gente não está aqui falando algo, não vai ter problema nunca. Não, se não fizer direito, vai ter problema, sim. Se for por isso não dá certo. Não precisa procurar um profissional, né? Não fraudar. Não precisa. Aqui nós estamos falando o que está na lei. Nós estamos inclusive, uma das obrigações do advogado, quando eu recebi minha carteira da OAB lá, a gente fala o seguinte: prezar pela boa aplicação das leis. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos levando informação para as pessoas o que é a lei. Nós não estamos ensinando como é que eu vou dar o calote, como que eu vou beneficiar, como que eu vou fraudar imposto. Não, nós estamos falando o que está na lei, né? Aqui, também um outro assunto importante, eu acho que está aparecendo aí, sobre a integralização na holding, né, dos bens. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da declaração de bens ou pelo valor de mercado. O que isso significa? Deixa eu pôr para baixo, que fica melhor. Isso. O que isso significa? Significa que aquilo que está na sua declaração de imposto de renda lá, você comprou uma casa em 2010, por exemplo, e ela está por 100 mil, hoje ela vale, sei lá, 250 mil. Quando você for integralizar, se ela tiver na tua declaração de bens, na tua declaração de imposto de renda, você integraliza pelo valor que está lá, sabe? Agora, não, eu tenho patrimônio, mas não está na declaração de bens. Aí você vai pagar o valor de mercado. Ok? Então, a lei até ensina como que você faz. Tá? É tão assim que a lei ensina a gente como que deve fazer. Só que esse tipo de... É muita lei, né? É muita lei, tem que estudar muito. E outra coisa, no nosso país também tem um defeito. Parece que eles não querem que essas leis cheguem para as pessoas, né? Eu tenho essa impressão também. Eles guardam, né? Ficam com a lei só para eles, ninguém divulga. Sabe? Que o nosso país também quer que as leis fiquem só para eles e tal. E a gente vem mostrando aqui. E eu desafio qualquer um falar se a gente está provar que nós estamos falando algo ilegal aqui. Não estamos. Estamos trabalhando bastante, lutando bastante para difundir esse conhecimento. Eu acho que chegou uma pergunta aqui do lado. Vamos lá. O doutor Marcelo Alessandro. Mas o fisco pode futuramente analisar essas declarações de holding e cobrar a atualização do valor de mercado? Acontece que a gente vai pegar a lei do Amazonas. Em Minas Gerais é valor de mercado. A gente tem lá a declaração que se for imóveis, é valor de mercado. Mas a legislação do Amazonas é diferente. Então, por que a gente tem que pegar, analisar a legislação? Se aqui em Minas Gerais ele falou que a legislação é valor de mercado dos imóveis, tem que ser valor de mercado dos imóveis. Não tem como. Agora, se fala que é o valor venal, é o valor venal. Se falar que é o valor declarado, pronto. Você declarou o quê? Aonde? Aonde que a gente declara os bens que a gente tem? Sim. Declaração de imposto de renda. Se você declarou aquele valor ali e está há anos declarando, o fisco nunca veio atrás de você para questionar aquilo ali, por que depois ele vai questionar? Né? Então, depois que há um fato jurídico perfeito ali, que está, olha, eu estou declarando para o fisco. O fisco, todos os anos, eles têm visto. Eu nunca tive nenhuma autuação da Receita Federal do Brasil. E essas informações, elas são cruzadas, né? A gente pensa assim, a Receita Federal não conversa com a Receita Estadual. Conversa sim, né? Então, tem essa informação. Então, se tiver o que está dentro da sua declaração de imposto de renda, perfeitamente lícito. Se algum dia você for autuado, você assim, olha, está aqui, está lícito. Durante anos eu venho declarando. E a declaração é exatamente essa. Né? O que às vezes acontece é que as pessoas
evitam de atualizar o valor de mercado dos seus bens, achando que vão pagar mais imposto de renda. E que é uma ideia também que nem sempre ela prevalece, né? Às vezes, se você vai atualizando o valor de mercado ano a ano, você evita depois uma incidência de ganho de capital, acaba evitando. Então, é por isso que você tem que ter uma assessoria jurídica, contábil, tributária, certinho ali, para a sua declaração estar condizente com o que a legislação da onde você vai fazer a doação, o que ela preconiza. Uhum. E outra coisa, o Estado vai ser o Estado do Amazonas, tá? A lei fala, desde que seja dentro do Brasil, né? Você escolhe o seu domicílio, tá lá, tá claro, tá escrito no Código Tributário Nacional. Você escolhe aonde vai estar a sua empresa. Minha empresa vai estar em Manaus. Eu vou criar o cowork, vou colocar lá. E depois de certo tempo, depois você pode até trazer para Minas Gerais, sem problema. Entendeu? O ITCMD, gente, ele é um imposto estadual. É um imposto Cada estadual. estado tem a competência. Cada estado tem o seu. A gente ia esquecer de falar, né? Então, quem cobra do Amazonas é o estado do Amazonas, entendeu? E você vai integralizar pelo valor da declaração de bens e provavelmente lá, pode ser que eles peçam alguma alteração, pode ser que eles peçam. Se eles quiserem cobrar o valor de mercado, mesmo assim, você vai pagar 2% e não 5%. Mesmo assim, você paga menos da metade. Então, é um absurdo. Alguns clientes assustam com a gente o tamanho da economia tributária que a gente posta. Ele pensa que você está... Você não estou, eu não estou. Você está fazendo um certo, lícito. É difícil até de explicar o tamanho. Você, pô, menos da metade, é menos da metade. Mas então, vamos fazer diferente? Já que você gosta de pagar imposto, vamos pagar no Goiás, que no Goiás é 8%. Aí você paga mais, você fica feliz. O que você acha? Eu acho que o doutor Marcelo Alessandro, ele é de Brasília. Eu não sei quanto que é o ITCMD dele de Brasília. Comenta aqui Conta pra gente, pede ele para colocar aí quanto que é o de Brasília, esqueci de olhar. Doutor Marcelo, por favor, coloca para nós aqui quanto que é o ITCMD de Brasília. O que ele perguntou, se ele pode cobrar depois, eu acho que o que ele perguntou foi isso. Se o estado de origem pode cobrar depois. De Minas Gerais. Não pode, porque a empresa não estava lá. O bem que foi doado, o que foi doado? Foi imóvel? Não, foram as cotas da empresa. E as cotas estão situadas aonde? No Amazonas. Então, o estado do Amazonas é que teria, né, esse direito de cobrar, mas foi doado lá dentro da legislação deles, passou. É importante lembrar que o imposto de doação, atualmente, ele é considerado um imposto com lançamento por homologação, né? Porque o Estado pega, ele homologa, né? Ele vê e fala assim, olha, não, esse valor aqui mesmo. Se o valor estiver muito abaixo, o Estado, na hora da doação, ele já vai questionar. Ele não vai pegar um valor, assim, de 30 mil, que está passando lá por 3 milhões, e vai olhar e vai falar assim, não, está errado isso aqui. Né? Então, na própria homologação, na criação lá do boletim de pagar o imposto, o ITCD, já vem o valor correto ali, ele já vai fazer aquela análise. Sim. Olha que interessante, ele comentou aqui que ele mora em Brasília, que é do lado de Goiás. Goiás é 8%. E em Brasília, Distrito Federal, lá varia de 2% a 5%. É vantajoso. Pode chegar, dependendo do valor, sim. Dependendo do valor, mas depois o doutor Marcelo, se estiver dando alguma informação errada, você me fala. É progressivo, por exemplo, se ela for até 100 mil reais, deve ser 2. Até 200 mil reais, deve ser 3. Deve ser algo assim. Então, porque às vezes, se for um patrimônio considerável, às vezes ele vai bater os 5% lá também. Provavelmente. Não, e outra coisa, né, que a gente tem que alertar aqui, planejamento sucessório, você planeja, você pode aproveitar algumas isenções de alguns estados, tem estado que tem isenção, em Minas Gerais tem algumas isenções. O que você pode fazer? Em Minas Gerais, a cada 3 anos você pode fazer uma doação e aproveitar dessas isenções. Dentro desse planejamento, você pode, num primeiro ano, você doa para um sucessor aquele valor até dentro daquela isenção. Daqui, nos próximos 3 anos, você faz outra doação. Então, estudando a legislação de cada estado, você pode ver assim, olha, eu vou durante 10 anos ir distribuindo o meu patrimônio, eu vou planejar isso durante 10 anos, para na hora que chegar lá na frente, às vezes eu não pago nada de TCD, porque eu planejei, porque eu fui doando pausadamente, né? Então, havendo esse planejamento, às vezes consegue não pagar o ITCD.
Sim. Aqui, ó, o Marcelo comentou aqui que ele confundiu. É de 4% a 6%. Houve uma modificação neste governo. Marcelo, eu estou te falando, Minas também tá se movimentando para aumentar o ITCMD. São Paulo aumentou há pouco tempo o ITCMD. Tem uma série de estados, porque por causa da pandemia, esse dinheiro, gente, vai vir do ITCMD. Eles vão ferver em cima do ITCMD para aumentar em todo o país. Vai saber, neste governo do Distrito Federal já aumentou. Inclusive, nós eu acho que foi a Cristina que colocou, a gente conversa muito em relação ao planejamento sucessório. A Cristina mandou uma matéria essa semana do site, acho que o Valor Econômico, falando que os fiscais do Senado estão recomendando o aumento do ITCMD até 20%, né, Cristina? Eu acho que é algo assim. Não, eu tenho uma matéria. Nada é tão ruim que não possa piorar, calma. Nada é tão ruim que não possa. Os sindicatos dos fiscais enviaram uma proposta para o Senado, porque o Senado é que, na verdade, a Constituição permite que cada estado tenha o seu valor de ITCD, mas o Senado é que delimita essas alíquotas aí. E o Senado, hoje, desde 92, a alíquota máxima é 8%. Então, a gente tem no Brasil aqui alíquotas variando de 2% a 8%. Então, esse sindicato dos fiscais, os fiscais federais, estaduais, eles estão pedindo para elevar a alíquota do ITCD para 30%. Nossa, 30%? 30%. Isso foi agora, isso foi de semana passada, me parece. Mas nós temos a matéria, depois a Cristina pode até colocar aqui o link que está no site do Valor Econômico. No Valor Econômico. Vocês viram o tanto que esse planejamento ele é urgente. Ele já está atrasado, nós temos que fazer. E muito atrasado, porque a gente tem, desde 2015, o CONFAZ, né? O CONFAZ, ele mandou uma proposta de lei também para o Senado, para aumentar para 20%, e nós temos alguns políticos aí que têm propostas para aumentar para 15%, 16%, 18%, então, assim, vai aumentar, né? Às vezes eles estão esperando só a eleição passar, mas vai aumentar, alguém vai pagar essa conta, e quem vai pagar a conta somos nós. Em Minas Gerais, nós infelizmente, estamos vivendo um momento que o próprio governador falou que o estado está quebrado, então vai vir do TCMD. Gente, e fazendo isso, não está prejudicando Minas Gerais, não. Nós estamos fazendo um planejamento que é lícito, certo? É lícito, não é nada. Mais uma vez, repetindo, né? Está ficando repetitivo, mas eu falo assim: nada de ilegal, é apenas um planejamento, né? Se você faz o seguro do seu carro, você está planejando, se eu bater o carro, ou se me roubarem o carro, ou se meu carro pegar fogo, eu não estou nem aí, o seguro vai me pagar, né? Agora a gente faz o seguro do carro, eu tenho seguro, sei lá, 6, 8, 10 anos, eu acho que eu nunca usei. Eu usei talvez só para guincho, alguma coisa assim. A gente acha que vai bater o carro. Agora, e não bate. E às vezes morrer, você pode ter certeza, uma hora vai morrer. A hora vai morrer, não tem jeito. Não tem jeito, não tem jeito. Entendeu? Então, e a gente vê tantas famílias que já se esfacelaram por causa de um processo de inventário. Esse dia eu estava olhando aqui no Ford Offense, tinha um inventário lá, enorme. Agora com a digitalização, existe tentar digitalizar ele. Ele está andando, está tramitando desde 1998. Eu tenho um de 96. Olha aí. Eu não era nem formada, eu estava com meu pai. Eu era estagiária do meu pai. Olha de 96. Aí. Gente, um inventário durar mais 30 anos, não tem nada aceitável nisso. E sabe quem, o único que recebeu até agora? O Estado. O Estado é o primeiro a receber do inventário. Se você não pagar, você não faz o inventário. Nada contra o inventário, a gente faz inventário, eu gosto de fazer inventário, o escritório trabalha fazendo inventário, mas é uma dor do cliente horrível, horrorosa, que só gasta. Ele tem, mas não tem bem. Às vezes ele está até impedido, né, de alugar aquele bem e gera conflitos familiares, né? Alguém que acha que tem mais direitos sobre aquilo, ou às vezes tem mesmo, né? E realmente gera muito conflito, tempo perdido, dinheiro perdido, e um planejamento sucessório pode evitar tudo isso. Pessoal, nós já estamos nos encaminhando para o final. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode colocar aqui. Nós não vamos tentar passar, não vamos passar de 1 hora, então já temos 54 minutos e
dentro de 6 minutos nós vamos encerrar, né? Então, só um pequeno resumo para quem chegou agora, depois dos nossos comerciais. A alíquota mais barata do Brasil é Amazonas. Amazonas. Eu sou mineiro, Alfenas. Eu acho que o governo do Amazonas vai contratar a gente. Vai, porque olha pra você ver que beleza o governo. A gente está levando a arrecadação para o Estado. Ele tem uma empresa que não usa o asfalto, o banheiro, os impostos lá, o hospital, nada, fica aqui, ele recebe por isso. É incrível. Por Zona Franca de Manaus. Gente, esse estímulo legal não é nós que inventamos, não. Isso aqui já está desde a Constituição de 88, assim, falando, porque lá é um lugar difícil, lá ele tem que atrair empresa. É como se fosse um pequeno paraíso fiscal dentro do Brasil, porque no Brasil não tem nada de paraíso fiscal, é tudo. O fiscal aqui não tem nada de paraíso, né? Tudo é muito caro. Então lá, eles atraem esse. Tanto é que quando você liga lá para procurar cowork, para fazer para o cliente, eles dizem, é para holding? Se você procurar, ele vai ser tão, tão rotineiro. Não é só holding cofre, né? O que eu estava falando, as startups, elas focam, porque não é só o ITCD que lá, mas enquanto tem até isenção de ICMS, de IPI, tem uma série de isenções no estado do Amazonas, para quê? Para fomentar a arrecadação do estado, que arrecada muito pouco, né? Um estado que não vive sozinho. Você vê que as mazelas que tem lá, falta de dinheiro, e ele quer atrair esse tipo de empresa. Só que isso, a gente conversa com pessoas de grandes centros, a pessoa está acostumada, nossa, tem road há muito tempo, já, sabe? Só que aqui, talvez na nossa região, a gente tem um pouco de medo. Aqui, produtores rurais têm medo disso. Gente, o produtor rural pode ter uma road tranquila, que não vai ter problema algum, não vai perder nada. Não vai perder nada, muito pelo contrário, só tem a ganhar. Setor de indústria, setor de aluguéis, você pode, em qualquer setor, você pode ter uma road para organizar. Eu acho que a mensagem a gente tem que deixar essa, né, Cristina? Porque às vezes o produtor rural, ele acha que ele abrindo uma empresa, ele vai perder os benefícios fiscais que ele tem, né? Mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque ele pode ter os incentivos como pessoa física, comprar como pessoa física, produtor rural, fazer os empréstimos como pessoa física e colocar o patrimônio dele dentro de uma holding. Né? Tanto que a gente tem duas formas de holding que a gente usa muito. É a holding cofre, que é essa que a gente está falando aqui agora, e a holding operacional, que é onde você coloca todo operacional, tudo que é risco você coloca dentro dela. Né? Então, você pode ter as duas holdings para equilibrar esse risco. A gente coloca, cofre, bens, risco, aqui. Se der alguma coisa errada, aqui está protegido. Né? Acho que é isso de forma organizada. Algumas pessoas querem fazer holding depois que já está quebrado. Não adianta. Não. Já foi. Se você fez isso antes, poxa, então, bem, o patrimônio dos seus filhos, a herança dos seus filhos estão organizados. Não tem problema. Tá? Agora, se você quer fazer a toca de caixa depois que tomou um tanto de ação trabalhista, não vai dar certo. Agora, se você tem antes, teu patrimônio está guardado, teu patrimônio está organizado, reconhecido pela lei. Então, a holding ela tem a função proteção, planejamento sucessório. Tá? Eu não consigo ver malefícios nela ainda, sabe? É só benefícios. Isso é a nossa lei. O que há de mais moderno na nossa legislação, né, com planejamento sucessório. Concorda? Concordo. Então tá. Pessoal, nós vamos encerrando 59 minutos. Cristina, muito obrigado. Foi incrível o bate-papo. Estou à disposição. Convido quando vier para Alfenas, vem aqui tomar um café, bater um papo. Tá? Igualmente. Precisar de qualquer coisa, estou à disposição. Meu escritório está à disposição. Por favor, sigam a doutora Cristina, que posta coisas excelentes sobre o planejamento sucessório, sobre o direito de família, sobre outras coisas, tá certo? Ela é professora, mestre em Direito. Muito obrigado pela oportunidade. Sou eu que agradeço pelo convite e estou à disposição. Divinópolis é uma cidade que tem os braços abertos e nós estamos aqui, de braços abertos, precisando, a gente está aí.
Então tá, pessoal. Até mais. Em breve faremos outra live. Tá? Até mais. Sucesso. Até mais. Saúde Tchau. e sorte para Sucesso todo também. mundo. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, você também. Tchau. Tchau.